Chega um momento, na vida de todo homem, em que o fogo esmorece. A mesma mulher, que antes desvendava seus pensamentos, agora mal agita uma faísca em sua alma. Seu toque, antes magnético, agora parece rotineiro. Ele se vê afastando-se, não por estar zangado, não porque outra pessoa tomou o seu lugar, mas porque algo muito mais profundo, muito mais assustador aconteceu. Ele enxergou através da ilusão. Arthur Schopenhauer, o filósofo da clareza brutal, viu isso antes de todos. Ele avisou que o que chamamos de paixão não é um presente do amor, mas uma armadilha da natureza, uma compulsão projetada não para a felicidade, mas para a reprodução. O objetivo final de todos os casos de amor, por mais poéticos que sejam descritos, é na verdade mais importante do que todos os outros fins da vida humana e diz respeito à composição da próxima geração. O que você confundiu com destino era a biologia. O que você chamou de se apaixonar era o seu DNA, manipulando a sua consciência. E uma vez que a natureza consegue o que quer, ou percebe que não pode obtê-lo através dela, o véu cai. A fome desaparece. Você não arde mais e pensa que algo está errado consigo, mas nada está quebrado. Você não está com defeito, você está despertando. Os homens não são sempre as criaturas insaciáveis que a sociedade retrata. O mito de que o impulso masculino é ilimitado é apenas isso, um mito. Na verdade, o impulso é altamente seletivo. Ele queima intensamente na presença da novidade, do mistério e da polaridade. Mas na presença da rotina, diante da domesticidade, ele morre silenciosamente. A coabitação moderna sufoca a própria chama da qual depende. Pensamos que viver juntos, compartilhar tudo, fundir duas vidas em uma, é romântico. Mas Schopenhauer riria. Ele diria: o que você está fazendo é colocar um instinto sagrado sob luzes fluorescentes. Você está dissecando um sonho e esperando que ele ainda cante. O desejo não sobrevive à superexposição. E isso não é uma opinião. É um fato observável, fundamentado no efeito Westermarck, um fenômeno bem documentado, onde pessoas criadas em condições familiares próximas desenvolvem uma aversão subconsciente umas às outras. Irmãos não se desejam, não porque resistem à tentação, mas porque não sentem nenhuma. A familiaridade não gera intimidade, mas repulsa. Agora, aplique isso a uniões de longo prazo. Quando um homem vê a mesma mulher todos os dias, ouve todas as suas queixas, compartilha todas as suas rotinas, quando o mistério evapora e os rituais se tornam mecânicos, sua natureza mais profunda responde. Ela diz: não é mais isso que buscamos. O que se decide, com isso, não é o bem ou o mal do indivíduo presente, mas a existência e a natureza especial da raça humana, nos tempos futuros. Você vê a verdade aqui? O impulso não se preocupa com o seu prazer, sua lealdade ou seu relacionamento. Ele serve à espécie. E uma vez que a espécie não está mais sendo servida, o impulso se retrai, não por despeito, mas por desígnio. E agora você fica em silêncio, questionando-se. Mas Schopenhauer oferece algo que nenhum terapeuta moderno, nenhum livro de autoajuda, nenhum psicólogo popular pode oferecer: uma fuga da vergonha. Ele lhe oferece dignidade filosófica. Ele lhe diz claramente: o desvanecimento do seu apetite não é um defeito, é uma mensagem. O sistema completou sua tarefa. Agora você está livre, se tiver a coragem de ser. Isso é o que ninguém diz aos homens. Que a liberdade muitas vezes parece vazio, que a paz pode parecer apatia, que a libertação do impulso pode parecer, de fora, como afastamento, mas é, na verdade, um estado superior de consciência. O impulso sexual é o mais veemente de todos os desejos. Um desejo que se apodera da mente e domina a vontade como uma loucura. E o que acontece quando a loucura se dissipa? Você não desmorona, você não falha,
Você simplesmente começa a ver. Quando a névoa se dissipa e a loucura cede, uma estranha clareza toma seu lugar. A mesma clareza que um homem sente após escapar de um encantamento perigoso. Ele não a vê mais através da névoa dourada do anseio. Ele a vê como ela é, humana, familiar, finita. E embora ele ainda possa se importar com ela, até mesmo respeitá-la, o fogo que antes devorava seus pensamentos agora mal arde. Isso não é indiferença, é sobriedade. O amante imagina que está perseguindo seu próprio interesse, quando na verdade está servindo a um interesse alheio a si mesmo, a espécie. Esta é a traição que a maioria dos homens nunca detecta, que seus desejos mais profundos, suas confissões poéticas, suas obsessões insones nunca foram inteiramente deles. Eles eram peões num jogo tão antigo quanto o tempo, participantes de um ritual biológico, cujo objetivo não era a realização, mas a continuidade. E quando esse objetivo é removido, o ritual se torna obsoleto. As relações modernas, por sua própria estrutura, aceleram inconscientemente essa desilusão. Quanto mais duas pessoas se aproximam na rotina diária, mais a previsibilidade substitui a polaridade. Banheiros compartilhados, agendas compartilhadas, o ciclo interminável de conversas triviais e tarefas. Isso não são apenas questões práticas, são assassinos do eros. Eles dissolvem a tensão, turvam as fronteiras e, por fim, desmontam a arquitetura da atração. A referência ao efeito Westermarck é uma pista, talvez a mais importante de todas. Casais de longa data frequentemente replicam essa mesma proximidade, coabitando como irmãos. Com o tempo, o vínculo se torna familiar, não romântico. Ela se torna emocionalmente mais próxima, mas fisicamente menos atraente, e os homens sentem essa mudança agudamente. No entanto, a sociedade não tem vocabulário para isso. Chama-o de preguiçoso, quebrado, envergonha-o por não mais desejar o que antes o emocionava. Mas Schopenhauer, ele entendia. A vontade de viver não se importa com o indivíduo. Ela o impulsiona cegamente para a propagação e, uma vez satisfeita, o deixa vazio. Esse vazio não é um fracasso, é o eco de uma missão cumprida. Os homens precisam entender isso. A natureza não é sua amiga. Ela não está interessada na sua felicidade ou no seu casamento. Ela se importa apenas que você persiga o tempo suficiente para se reproduzir. A perseguição é o feitiço. A consumação é o colapso. Depois, a máscara cai, e o que antes parecia divino, agora parece perturbadoramente normal. Nesse sentido, os homens não perdem o interesse no desejo. Eles perdem o interesse na ilusão. O que se desvanece não é a masculinidade, mas a desilusão. O que morre não é a sua virilidade, mas a fantasia de que intimidade e realidade podem coexistir indefinidamente. Elas não podem. Não sob o mesmo teto, não sob luzes fluorescentes, não quando a rotina substitui o mistério. E é por isso que as sociedades tradicionais eram estruturadas de forma tão diferente. Os homens passavam a maior parte do tempo com outros homens, trabalhando, caçando, construindo. As mulheres criavam os filhos juntas, mantendo sua própria esfera. A intimidade entre os sexos era preservada precisamente porque era rara. A escassez criava tensão. A tensão criava paixão. Nós perdemos isso. Hoje, buscamos a proximidade a todo custo, acreditando que mais acesso criará mais desejo. Mas o salto é verdadeiro. O acesso gera familiaridade. A familiaridade gera indiferença e a indiferença gera confusão. Você nunca deveria querê-la para sempre. Você deveria despertar. O que a maioria dos homens chama de amor, Schopenhauer
chamava de cativeiro, uma armadilha biológica disfarçada de conexão divina. E quando o feitiço se quebra, quando os olhos se clareiam e o coração se acalma, o homem fica diante de uma realidade que nunca antecipou. Ele não está mais cativado, mas o mundo não prepara os homens para isso. Não há cerimônias para a partida silenciosa do desejo, nenhuma linguagem para o luto sutil que vem quando o anseio não mais agita. Então, os homens sofrem em silêncio. O sentimento de desgosto pós-coito é a verdadeira voz da natureza. Esta frase, muitas vezes ridicularizada, não é uma piada, é uma revelação. Aquele momento de vazio após a gratificação, aquele sobre o qual você nunca fala, que parece uma espécie de náusea espiritual. Essa é a natureza se retirando. A vontade de viver completou sua missão. As cordas da marionete afrouxam, e nessa quietude você percebe que nunca esteve totalmente no controle. Os homens, mais do que admitem, são excitados pela distância, pelo contraste, por algo ligeiramente inalcançável. Uma vez que ela se torna completamente conhecida, a dança primal termina. Você não está sendo ingrato. Você está respondendo honestamente a uma perda de polaridade. Alguns homens tentam recapturá-la com novidades, casos, fantasias, vícios, mas nada disso funciona por muito tempo, porque o mal-entendido central permanece, que o seu interesse decrescente é um defeito a ser corrigido, em vez de um sinal a ser compreendido. O impulso masculino não é infinito, é direcionado. Ele se acende na presença da possibilidade, do risco, da recompensa um pouco além do alcance. Uma vez que tudo isso é assegurado, possuído, normalizado, o que resta para perseguir? A energia não desaparece. Ela simplesmente busca outra saída. E é aqui que Schopenhauer oferece um caminho a seguir. Ele não acreditava em entorpecer os sentidos ou se refugiar no hedonismo. Ele acreditava na transcendência, em se afastar das falsas promessas da satisfação mundana e redirecionar a energia para a clareza, a disciplina e o discernimento. Na sua visão, o homem que supera seus desejos não é amaldiçoado, ele é escolhido. Quanto mais claramente pensamos, mais veremos que o verdadeiro objetivo da vida não é o prazer, mas a negação da vontade. A negação da vontade é a rebelião silenciosa contra a perseguição sem fim. O homem que não anseia mais por cada novo toque, cada nova emoção, não está morrendo. Ele está amadurecendo, ele está reivindicando o que a natureza tomou emprestado, sua agência. E, no entanto, este caminho é solitário, porque poucos falam sobre ele, porque o mundo ainda insiste que a masculinidade é medida pela fome, pelo desempenho, pela conquista. Mas e se a verdadeira masculinidade for medida não pelo quanto um homem quer, mas pelo que ele é capaz de abandonar? E se perder o interesse não for um colapso, mas uma evolução? Há uma revolução silenciosa ocorrendo nos corações dos homens. Eles se sentem menos compelidos, menos movidos, menos enredados pelas mesmas fantasias que antes os agitavam como uma tempestade. No início, eles entram em pânico, depois lamentam e, finalmente, se forem sábios, começam a entender. Eles não estão se tornando menos homens, estão se tornando mais eles mesmos. Todo homem toma os limites de seu próprio campo de visão, como os limites do mundo, mas quando o campo se expande, quando o véu do desejo se levanta, quando um homem vê além das ilusões que antes governavam seu comportamento, seu mundo se abre. Ele percebe que o que antes chamava de intimidade era muitas vezes dependência. O que antes chamava de amor era muitas vezes vício, e o que antes chamava de química era muitas vezes uma falha no software biológico projetado para mantê-lo atrelado às demandas de sua espécie.
E de repente, na quietude do desejo perdido, ele encontra espaço para pensar, para criar, para observar, para se afastar do jogo e vê-lo não como sagrado, mas como encenado. O que acontece quando uma mulher se torna conhecida demais? Quando todos os seus mistérios foram decodificados, quando cada canto de seu ser foi mapeado, explicado, normalizado, a novidade morre, a polaridade se dissolve e o homem fica com a companhia, mas não mais com a combustão. Com o desvanecimento da ilusão, nosso interesse no objeto também se desvanece. Um homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. É isso, não é? Você não pode se forçar a querer o que já foi consumido. Você não pode reacender uma chama que nunca foi verdadeiramente sua. Ela pertencia à natureza, à espécie, à vontade. Uma vez que seu trabalho está feito, ela se vai, e o que resta não é vazio, mas clareza. A clareza é muitas vezes diagnosticada erroneamente como depressão. Um homem que não sente mais a compulsão de perseguir é rotulado como entorpecido, quebrado, defeituoso. Mas e se ele não estiver deprimido? E se ele estiver finalmente livre do vício? E se o silêncio que ele sente não for a ausência de significado, mas o começo dele? Homens, ouçam com atenção. Seu desejo em desvanecimento não significa que vocês falharam. Significa que estão despertando. Vocês cruzaram o limiar onde a miragem não funciona mais em vocês. Vocês viveram o suficiente, viram o suficiente, sentiram o suficiente para reconhecer o padrão. E agora enfrentam uma escolha: tentar reacender um fogo que só queimou para enganá-los, ou caminhar para a quietude e reivindicar suas mentes como suas. Esta é a verdadeira iniciação. Não o seu primeiro beijo, não a sua primeira conquista, não o dia do seu casamento, mas o momento em que você olha para aquilo que um dia adorou e percebe que não o move mais. Não porque você é frio, mas porque você evoluiu. Você não precisa mais da ilusão. Você superou o jogo. Você não está quebrado, você está se tornando livre. E esse é o começo de tudo.